E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Não é possível, nós estamos ao vivo? Estamos ao vivo, senhoras e senhores, uma ótima tarde a todos vocês. Estamos começando o nosso saboroso girão de placa com os repórteres do Esporte Interativo. E hoje temos a ilustre presença de Clara Albuquerque, direto de Turim, norte da Itália. Já tem alguns dias que ela não participa do nosso programa. Ela fala assim, hoje, será que vou? Será que não vou? Acho que não. Amanhã, será que vou? Será que não vou? Acho que não. Hoje não teve jeito. Enquadramos e ela tá na área. Tudo bem, Clarinha? Tudo bem, Luizinho. Boa tarde para vocês. Boa noite para mim, porque aqui já passa de exatamente 9 horas da noite. Estamos 5 horas a mais aqui, boa parte da Europa. Vamos nessa, estou aqui à disposição para notícias. Que espetáculo, espetáculo. Clara Albuquerque com a gente direto de Turim, na Itália. Estamos também no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Que eu sinto saudades, tá? Não sempre, não todos os dias, é preciso dizer a verdade. São Paulo me abraçou, eu sou sempre grato a São Paulo. Mas às vezes eu sinto um pouquinho de saudade do Rio de Janeiro. E lá está a Monique D'Arena. Antes da Monique, você sente saudade, Clara, do Rio de Janeiro? Que silêncio constrangedor, hein, cara? Nossa senhora, é melhor não ter perguntado. Vou falar uma coisa. Eu sinto saudade, sabe do quê? Da redação do Esporte Interativo. Isso é também. Verdade. Sim, acho que é a coisa que eu mais sinto falta. E a Clara sentava ao lado de quem? Ao meu lado. Então ela sabe que coisa é boa. Ela sabe das coisas, entendeu? Sentimos falta também da Clara na nossa redação. Tudo bem, Monique Danello? Como vai? Tudo bem, tudo certo. Eu tenho certeza que você sente falta daquela vista maravilhosa da praia da Barra da Tijuca que você tinha lá na sua residência, né? Falta, não tem como, né? Eu sinto falta dessa brisa que passava, de ver o mar quando eu ia para o trabalho. Disso eu sinto falta, porque aqui em São Paulo não tem, mas eu tenho tantas outras coisas aqui que eu não tinha no Rio. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho a agradecer, viver minha vida e tocar meu barco. Eu gosto de reclamar. Então não vamos abrir essa porta, não, que senão o cara aqui não para, hein? Aí no ABC Paulista está esse ser humano maravilhoso de voz sedosa, de ritmo impactante e de noção musical ímpar. Tudo bem, Vitor Lopes? Cara, quanto elogio, hein, Luizinho? Obrigado, viu? Boa tarde para você, boa tarde para Monique, boa noite também para Clara. Vamos para mais um girão. E muito obrigado pelo ABC Paulista, viu? São Caetano. Você gostou, né? Eu gosto, né? Quando acerta, eu gosto, né? Então, depois, assim, primeiro eu precisava me certificar de que era o ABC Paulista, por isso, exatamente, numa das vezes eu fiz a pergunta ao vivo, e depois que você esclareceu, eu não esqueço mais também, não. Muito também bem, não esqueço obrigado. mais. Eu só estou esperando, obviamente, a quarentena passar para exigir o convite para aquele churrasco na tua varanda, vai ter. Com aquele visual claro, com um pôr do sol que já chega às 6:30 da tarde, assim, ele batendo de frente, você pega um solzinho, assa uma carne, estala a primeira. É qualidade de vida, né? É isso que o Vitor Lopes apresenta à sociedade. Por sinal, o céu ontem estava uma coisa de louco, né? Inclusive, hoje no Bom Dia Brasil, que eu acho que foi o único jornal que deu para assistir em meio a tantas coisas que a gente vem fazendo, eles deram uma explicação técnica, o porquê, para Clara que não está sabendo, de repente, aqui em São Paulo nós tivemos um pôr do sol. Na verdade, já o sol estava se pondo, era uma coisa meio roxa, alaranjada. Eu vi fotos. Um crepúsculo, entendeu? Um crepúsculo espetacular. Aqui é assim, cara. Hoje eu vou abrir o vocabulário, o vernáculo e vou deitar nele. Bom, vamos começar aqui o nosso programa. Antes que eu fale tantas e tantas besteiras, primeiro agradecendo a toda a galera que está com a gente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Apple Plus e, claro, aqui também no YouTube. Chegou até o nosso canal no YouTube, o nosso singelo, modesto canalzinho no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, habilita a notificação, curte o vídeo de hoje e pega o link e compartilha no grupo. Só isso que eu quero, mais nada. São só 4 pedidos. Curtir, compartilhar, se inscrever e habilitar a notificação. Nada além disso, 4 passos muito simples que você pode dar num estalar de dedos. Bom, vamos começar gerando as informações aqui com a Clara lá na Itália, porque, como a gente sabe, em relação ao futebol, foi o primeiro grande país a paralisar sua competição nacional e também
o primeiro a apresentar casos entre jogadores. E quando a gente fala do futebol na Itália, a gente tem que falar da Juventus, que teve pelo menos 2 casos que estão, entre aspas, solucionados, Clara? Exatamente, Luizinho. A gente tem a Juventus com 3 jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus. O Rugani foi o primeiro, depois o Matuidi e um pouco depois o Dybala. E hoje a Juventus deu um anúncio de que Rugani e Matuidi, ou seja, os 2 primeiros que tiveram esse teste positivo, agora estão negativos. E aí, até para explicar, eles fizeram um primeiro teste, esse que deu positivo, fizeram um outro teste em seguida, que voltou a dar positivo, e agora, finalmente, eles tiveram um teste, e aí não dá para dizer exatamente quantos, porque tem aquele que você faz e depois reforça, mas finalmente estão, de fato, negativos. O Dybala, ao que tudo indica, porque a Juventus tem notificado esses testes, ainda está positivo. O último que ele fez, que já tem alguns dias, deu positivo. Então, ainda aguardamos alguns dias para que o Dybala possa refazer o teste e aí sim confirmar ou não que ele também está livre desse vírus. Eu queria só chamar a atenção, Luizinho, para as datas em que a gente teve a confirmação de que esses jogadores estavam positivos, para até o dia hoje em que eles finalmente testaram negativo. O Rugani foi o primeiro jogador, não só da Juventus, mas da elite do futebol italiano a testar positivo, e isso aconteceu no dia 12 de março. Nós estamos no dia 15 de abril. Então, reparem quanto tempo demorou para ele finalmente estar livre do vírus. O Matuidi foi no dia 17 de março. Então, também um período muito longo, quase um mês, em que o Matuidi precisou para se livrar totalmente desse vírus. E, por fim, o Dybala, que, repito, ainda precisa ter um novo teste para confirmar se realmente está livre, foi no dia 21 de março. Então, nós temos aí um grande tempo. Claro que existe ali o tempo que ele pode ter ficado um pouco mais longe, sem fazer o teste, né? Enfim, a gente não sabe exatamente esse tempo, mas ainda assim, cerca de um mês entre vários testes para finalmente a gente ter um teste negativo desses jogadores da Juventus, Luizinho. E assim, essa linha do tempo que a Clara traçou, ela é importante ser destacada, porque primeiro nos apresenta algumas possibilidades de situações que podem acontecer aqui. Até agora a gente não teve, se eu não estou enganado, nenhum jogador da elite do futebol brasileiro divulgando que contraiu a Covid-19. Mas caso tenhamos, pode ser que tenhamos aí uma janela de... O que a Clara lembrou é importante. Talvez eles não tenham feito teste todos os dias, porque você não vai fazer teste todos os dias, né? Mas assim, é um espaço de um mês que hoje a gente tem a segurança de dizer. Talvez o Dybala faça o teste amanhã, a gente tem, olha, tá bom, o Dybala ficou 20 dias, 17 dias. Mas, de qualquer maneira, é um tempo importante. Os especialistas falam aí nesses 15 dias, pelo menos, que eles têm que ficar completamente isolados. E são os exemplos que a gente tem. Que bom que o Rugani tá legal, foi o primeiro, eu lembro da gente noticiar isso ao vivo, no último lance, né? Depois de um dia de Liga dos Campeões da Europa, né? A Clara participou ao vivo do programa para a gente trazer essa informação. Enfim, cara, é muito tempo depois, a gente começa, em alguns casos, a ter esse cenário clareando, e tomara que seja assim, e mais para frente a gente tenha... Eu não gosto, eu fico ansioso, porque eu sou um cara ansioso por natureza, para saber quando as coisas vão acontecer, mas tenho exercitado bastante nessa quarentena exatamente a minha paciência, porque não adianta a gente querer ficar projetando datas e o que vai acontecer, porque é uma coisa sem precedentes, então tudo vai acontecer no tempo que tiver acontecendo. Não adianta a gente querer antecipar ou falar que vai, dia 1º de maio nós vamos jogar futebol, aí depois dia 1º de maio não, dia 20 de maio nós vamos jogar futebol. Deixa as coisas acontecerem. Diga aí, Clara. Só para finalizar mais um pouquinho desse assunto, Luizinho, os 2 jogadores, eles seguem em quarentena porque o país está em quarentena, então seguem sem poder sair de casa, com exceção de emergência, né? Enfim, compras, etc. Mas eles não precisam mais estar em isolamento, porque eles estavam isolados, obviamente, para não transmitir este vírus. O Dybala, ao contrário, segue em isolamento. O Dybala ele tá isolado na casa dele, junto com a namorada dele, a Oriana Sabatini, cantora argentina, inclusive, que também testou positivo, então por isso eles estão fazendo o isolamento juntos, ao menos tem ali a companhia da namorada. E aí, Luizinho, só até uma curiosidade, o Dybala, ele falou sobre os sintomas e tal, ele sentiu sintomas de forma leve, mas ele não conseguiu treinar. Ele dizia que dava
menos de 5 minutos, fazendo qualquer tipo de exercício. Ele sentia a falta de ar, sentia o corpo todo cansar. E ele falou que realmente só voltaria a treinar, isso treinar em casa, né, gente? Quando ele realmente não estivesse sentindo mais nada. E ele, nessa semana, postou alguns vídeos, enfim, fotos dele já conseguindo treinar. Então, significa que o Dybala, ainda que não tenha esse teste negativo, ele não está mais sentindo nenhum dos sintomas e está conseguindo fazer o mínimo de exercício dentro de casa. Aí, portanto, a Clara Albuquerque confirmando as informações em relação à velha senhora. É porque tem coisa, quando a gente fala de atleta infectado, as coisas vêm aqui na ponta da língua, mas eu boto para dentro de novo para não arrumar confusão, porque dá vontade de falar as coisas, viu, Clara? Que eu vou te contar. Os caras têm histórico, pô. Seguinte, vamos falar do Flamengo, porque a gente ontem, Monique, renoticiava aqui. Não me olha com essa cara, não, Vitor Lopes. Não começa a me olhar com essa cara de que tá me criticando, não. A gente teve ontem, Monique, a gente falou sobre isso aqui no programa, a reunião com representantes de clubes e Confederação Brasileira de Futebol. E aí você tocou num ponto e falou assim, olha, a reunião está acontecendo agora, mas a gente precisa apurar em relação o que vai acontecer em relação a férias. Parece que está encaminhando uma decisão única. Mas não sei se vai ser tão única assim. Queria que você falasse especialmente do Flamengo. É isso mesmo, Luiz. A Comissão Nacional de Clubes divulgou a nota ontem à noitinha, logo depois que terminou a decisão, dizendo que os clubes da Série A chegaram nesse consenso de estender o período de férias por mais 10 dias, mas que não era uma decisão arbitrária, que os clubes teriam a sua brecha para tratar com seus atletas, mas foi um consenso da necessidade de estender por mais 10 dias o período de férias. Os clubes cariocas acabaram sendo a exceção, porque hoje eles vão ter uma nova reunião com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Essa reunião marcada para as 5 horas da tarde, então vai começar daqui a pouquinho por vídeo com os médicos dos clubes novamente, assim como aconteceu no começo dessa semana. E Flamengo, Vasco e Botafogo acharam melhor aguardar essa reunião de hoje antes de divulgar que já era definitiva essa decisão de mais 10 dias de férias. Falando do caso do Flamengo especificamente, o Flamengo vai ser representado hoje na reunião pelo chefe do departamento médico, Dr. Márcio Tanuri, que está acompanhando de perto todos os protocolos que a federação tem montado para que tente retomar o campeonato com segurança. E a informação que eu sei de bastidores do Flamengo é que o clube vai fazer tudo o que for possível para que o campeonato volte a ser disputado agora no mês de maio. Então, o Flamengo tem colocado todas as suas forças nisso para tentar que o estadual volte em maio. Claro, a federação também ainda aguardando orientação dos órgãos governamentais para saber se isso vai ser possível ou não. O Flamengo, por enquanto, manteve para os jogadores a decisão de voltar dia 21. Isso só vai mudar depois da reunião de hoje, né? Se for mudar, se for estender para mais 10 dias, vai depender do que vai ser decidido nessa reunião da federação hoje. Tem a questão do Jorge Jesus, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ele, mas o Jesus precisa de um tempo para voltar ao Brasil, ele ainda está em Portugal, então não dá para decidir de hoje para amanhã que vai voltar a treinar segunda, e ele precisa voltar, se deslocar, e a gente sabe das dificuldades que a gente tem em relação a voos cancelados, aeroportos e etc. Então tem essa questão também. E o clube, como a gente já falou aqui, tem tentado fazer tudo o que é possível, encomendou os 600 testes de coronavírus, pretende testar todo mundo, inclusive familiares, antes do retorno, faria um protocolo para treinamentos no Ninho do Urubu com grupos separados, mas, como eu disse, o Flamengo acho que não quis se precipitar, dizer ontem que iria confirmar os 10 dias sem saber o que seria decidido hoje, porque só eles sabem o que foi conversado na reunião de segunda e o que ficou em stand-by para ser debatido nessa reunião de hoje. Então, para Flamengo, Vasco e Botafogo tomarem essa decisão de segurar o anúncio de mais 10 dias de férias, é que alguma coisa aí nesse meio tem alguma esperança de que a coisa possa ser retomada, Luiz. E assim, eu vou usar inclusive o comentário que você fez ontem, né, do Flamengo comprando esses testes todos. Gente, não adianta que o Flamengo não vai jogar o Flamengo A contra o Flamengo B. Então, se você não tiver uma segurança geral de que é possível fazer os jogos, e não só o Flamengo se certificar de que os atletas, comissão técnica, departamento de futebol do Flamengo estão limpos, né, vou usar essa expressão, não adianta, porque você vai enfrentar um atleta que, se não tiver como fazer o teste, não deveria ter jogo. Essa que é a verdade, né? Então, dentro desse cenário,
que bom que o Flamengo tem a capacidade de se mobilizar e de se proteger de todas as formas possíveis, até para você voltar ao trabalho individual lá no clube do Flamengo, com eles treinando, sem contato com ninguém do exterior. Agora, acho que o ponto é esse, né? Agora, pensar em competição não adianta nada isso. Né? E ficar lá isolado. Agora, quando for ter contato com outro, né? O primeiro jogo do Flamengo na volta, se eu não me engano, acho que seria Boa Vista. Ainda tem confronto, acho que com Boa Vista, que seria a última rodada. Enfim, Flamengo, sabe, não adianta só se testar e depois ter que ter contato com outros times. Então, assim, vai ter que definir um protocolo claro e ver se todo mundo vai ser testado, né? E assim, talvez seja o suficiente para o Flamengo e treinar. E assim, olha só, beleza, a gente vai fazer o nosso teste e vamos aqui nos preparar para voltarmos o melhor possível. Talvez até mais forte do que antes e mais forte do que os outros, porque talvez tenha a capacidade de ter a certeza de todo mundo limpo no treino. Mas o jogo vai depender de outros fatores externos que não são fatores que o Flamengo aparentemente vai controlar, né? Que vai ser uma decisão mais comum. E aí, Vitor, eu quero falar, a Monique falou dessa reunião que acontece hoje na FERJ, via videoconferência. Também a gente tem as movimentações aqui no futebol paulista, na Federação Paulista, e os clubes da cidade de São Paulo vão votar, vão pensar em bloco, Vitor Lopes? Pois é, Luizinho, nesse momento, né, também por vídeo vale a gente ressaltar isso, né, na Federação Paulista está acontecendo uma reunião com os representantes dos clubes paulistas para tentar definir o futuro do campeonato, para tentar uma perspectiva, né, em relação ao retorno do Campeonato Paulista. E eu e o Rodrigo Fragoso, nosso repórter, nós apuramos como que os clubes chegam para essa reunião, né? Palmeiras, Corinthians e São Paulo, eles devem adotar uma postura muito parecida nessa reunião, indo contra o reinício da competição, sem que tenha uma liberação das autoridades de saúde governamentais. Né? O Palmeiras, desses três, né, foi o único que se posicionou de fato de maneira oficial, né, antes dessa reunião acontecer. Ela acontece nesse momento, vale lembrar. Ele soltou uma nota, inclusive, vou até abrir aspas aqui. O Palmeiras irá disputar todas as competições, honrar com os seus compromissos esportivos e espera poder entrar em campo o mais rápido possível. Entretanto, isso apenas ocorrerá quando existir liberação das autoridades de saúde competentes e um ambiente totalmente seguro para os atletas, comissão técnica e demais colaboradores. Essa é a opinião do Palmeiras. No caso do São Paulo, o Rodrigo Fragoso ele apurou que o São Paulo quer o retorno do futebol o quanto antes, o mais rápido possível, mas também somente quando o Ministério da Saúde entender que é possível, sem qualquer tipo de antecipação que possa gerar, de certa forma, algum risco. E no Corinthians, eu entrei em contato e o que me passaram foi que o clube quer ouvir primeiro o que a Federação Paulista tem a dizer para tomar qualquer posicionamento, mas já adiantaram, né, que, em primeiro lugar, a exemplo de Palmeiras e São Paulo, está a saúde dos profissionais que são envolvidos em um jogo de futebol, não só a preocupação com o atleta do próprio Corinthians, mas, de fato, com os jornalistas, enfim, com todos que são envolvidos numa partida de futebol. E, para a gente encerrar, o Ricardinho Martins, ele também apurou pelo lado da Federação Paulista que a federação deve colocar em pauta o reinício da competição para maio, com portões fechados a cada 2 dias. Lembrando que restam 2 datas da primeira fase a serem disputadas, além das quartas de final, semifinais e grande final. Só que é aquilo, né, Luizinho, que você vinha falando, como é que vai ficar colocando data, estipulando alguma coisa? Eu acho que não era nem para ter essa questão, né, de reinício em março e tal, porque é muito difícil, é muito complicado. É difícil, eu acho assim, eu acho que as federações e clubes todos têm que sentar virtualmente e conversar com a maior frequência possível, porque você precisa desenvolver projetos para os mais diferentes cenários, é isso que eu acho. Agora, você vai ter o projeto que contempla o cenário volta no começo de maio, o outro que volta no meio de maio, um no final de maio, outro em junho, e assim você vai. Como se você tivesse, sei lá, 3 planos diferentes por mês, né? Dependendo do tempo que você vai ter para jogar ou não jogar. É muito difícil. E outra coisa, é o óbvio, né, gente? Se posicionar dizendo o seguinte, só vamos jogar quando a Secretaria de Saúde, no caso, em São Paulo, disser que é seguro você jogar futebol. Isso é uma coisa que não precisa nem ficar discutindo muito tempo. Só quando todo mundo, Ministério da Saúde, OMS, não sei quem falar que é possível você jogar, nós vamos jogar. Agora, ficar especulando o jogo sem aval
das forças de saúde me parece algo completamente descolado da realidade. Monique, você falou que ia trazer informações em relação a JJ. JJ é Jorge Jesus, para quem acha que é outra coisa. E o Jorge Jesus, hein, Monique? Cara, é outra coisa, né? Tá acabando o tempo, hein? 1 mesinho e 16 dias, é isso? Nas minhas contas por aí, 1 mês e 16 dias. Exatamente, essas contas estão certinhas, né? O contrato do Jorge Jesus vai até o final de maio, então aquilo que parecia distante está ficando cada vez mais perto e parece se aproximar ainda mais porque a gente está num momento de crise completa, né? As coisas não estão normais no futebol, então isso dificulta ainda mais os detalhes dessa negociação. Mas a informação, Luiz, é que o coronavírus, de certa forma, pode ajudar, essa pandemia pode ajudar o Flamengo nessa negociação. Por quê? Porque se o Jorge Jesus pensava em esperar ou olhar para algumas possibilidades na Europa, isso é muito remoto agora, isso é muito distante para ele, porque a temporada ainda nem acabou, não se sabe nem quando vai acabar, e se tem alguma coisa que é muito incerta agora, é que tipo de proposta ele poderia receber na Europa e se os clubes teriam dinheiro para pagar o que pede o Jorge Jesus e se seria uma proposta de fato agradável para ele no sentido financeiro. Talvez o Benfica seja o clube mais bem estruturado, mas também tem dificuldades nesse momento. Se falava que o Porto já teria sondado o Jorge Jesus, a situação financeira do Porto é mais delicada, então tudo que poderia vir da Europa se tornou muito incerto para o Jorge Jesus nesse momento. E aí o Flamengo é a coisa mais certa que ele tem, com uma proposta que já foi apresentada, que talvez financeiramente não chegue ali na valorização que o Jorge Jesus esperava, mas uma proposta bem consistente que o Flamengo apresentou para ele. Ele já ganha muito bem no Flamengo, então a informação é que o Jorge Jesus parece mais tendencioso em, junto com o seu agente, na volta ao Brasil, chegar a um denominador comum e fechar esse acordo com o Flamengo para uma renovação, que a gente não sabe ainda se vai ser só até o final do ano, devido a todas essas situações que estão acontecendo, essas indefinições, ou se ele já vai chegar num acordo com o Flamengo para fechar até o fim da próxima temporada, e a gente nem sabe quando será fim de temporada nenhuma a partir de agora. Só tem mais um detalhe, Luiz, nessa negociação que tem sido muito falado, que é em relação à cotação do euro. Ontem, o euro fechou 5,67, R$ 5,67. Baratinho. Quando Jesus assinou com o Flamengo, na ocasião, o euro estava R$ 4,40. Isso quando ele assinou o primeiro contrato com o Flamengo. E aí tem duas versões. Do lado de cá, o Flamengo se diz resguardado em relação a isso e que não exatamente a cotação do euro influenciaria no contrato, na renovação, no valor, na conta do que eles vão chegar com Jesus. Em Portugal, está todo mundo dando que o Flamengo vai pagar mais ou vai pagar menos de acordo com o euro. E aí, nesse momento, seria pagar mais, muito mais. É uma informação que vem de um lado uma posição, do outro outra, mas a verdade é que agora eu acho que o Flamengo tem uma posição um pouco mais confortável por tudo que acontece, porque o Jesus não deve ter nada tão concreto na frente dele. E o que se faz normalmente nesses negócios é você estabelecer um valor máximo, às vezes, para o euro e até mesmo mínimo, ou estabelecer um valor fixo para um contrato como esse, um contrato internacional. Assim, são formas que tanto o contratante como o contratado têm de se proteger da flutuação cambial, que é algo natural. E a gente está falando de 1 ano, menos de 1 ano e mais de R$1 aí de variação em relação ao euro. Então, é natural que isso aconteça. Eu fico pensando, né? Pode ter sido bom nesse aspecto de você hoje ter um mercado mais fechado para o Jesus, porque você ali realmente olha e fala, agora está todo mundo parado, outras situações são mais importantes. E aí, se eu fosse Jorge Jesus, eu ia meter uma ousada, eu ia lançar a braba. Já ouviu essa, cara? Lançar o brabo, lançar a braba? Já ouviu essa expressão pela moda aqui? Eu ia lançar a braba, eu ia falar o seguinte, Flamengo, olha só. Vitor, calma aí, cara. Flamengo, olha só. Me dá um contrato até novembro desse ano, 2020, que até lá, se tiver Brasileirão, já ganhei. E aí eu saio, porque em novembro começa a outra lá começa o campeonato lá na Europa, nova temporada. E ia lançar a braba e numa dessa até pegar. Tô brincando, tá, gente? Antes que alguém fique nervoso aí, comece a me xingar, porque Não, mas eu não duvido que
que acabe, de repente, surgindo como uma possibilidade de estender só até o fim dessa temporada pela indefinição que tinha. Não sei se esse plano de 2021 vai ser um plano tão concreto assim agora, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Também de dinheiro para o Flamengo. E aí, enquanto a Monique trazia a informação, falou assim, olha, a situação do Jesus está estreitando o tempo e tal, o Anderson França mandou assim, pelo amor de Zico, né? Mandou pelo amor de Deus aqui, já ficou preocupado. E o André Heider, ou Rieder, ele fala o seguinte, o mundo vai começar a voltar ao normal quando o futebol for voltando. Por isso, André Rieder, ou André Heider, por isso que é tão importante que o futebol só volte quando as autoridades de saúde disserem que é possível voltar. Porque imaginemos o impacto que teria o futebol de volta na vida das pessoas. Todos nós, de alguma forma ou de outra, pensaríamos que, olha, realmente está passando. O futebol, se o futebol voltou, tudo voltou, pô. Essa que é a verdade. Então, assim, é preciso ter uma preocupação extra em relação ao futebol, porque o futebol não é um esporte qualquer, só é o maior esporte do mundo. Por isso, porque ele mexe com a vida das pessoas e mexe com a percepção das pessoas em relação ao certo e errado. Com a quantidade de besteira e de coisas que acontecem no estádio de futebol, achar que o futebol não mexe com o senso de certo e errado das pessoas é uma loucura. Então é preciso ter um cuidado extra, acho, em relação a essa data da volta do futebol. Cada país vai ter a sua e a gente tem que ter muita parcimônia, muita calma nessa hora. Clara, eu tô doido para ver o futebol de volta, também para ver os nossos grandes jogadores em ação. E alguns começavam, um especial de quem eu quero falar, começou a escrever a história dele no futebol europeu de forma avassaladora. Tô falando do Bruno Guimarães. Sim, o Bruno Guimarães ele começou jogando no Lyon, jogando inclusive Liga dos Campeões, e parecia que estava aqui há 2 anos, Luizinho. Foi realmente assim, comentário geral. E percebi muito isso, até porque o Lyon jogou contra a Juventus, venceu a Juventus no primeiro jogo de oitavas de Liga dos Campeões, e o comentário na Itália era o melhor jogador da partida foi o Bruno Guimarães. Então, o Bruno Guimarães passava por um início de 2020 realmente muito, muito bom, ganhou a convocação para a seleção brasileira. E o Tite deu recentemente uma entrevista para a France Football e falou que o Bruno Guimarães poderia ser esse meia de distribuição que falta à seleção brasileira. E aí o Bruno Guimarães agora deu uma entrevista ao site Gol e disse que tem as características para ser esse cara. Então, ele está indo num processo de evolução grande, que, claro, foi interrompido por toda a situação, mas que a adaptação dele aqui foi realmente muito, muito boa. Ele tem jogado no Lyon, Luizinho, como primeiro volante, tem sido esse primeiro homem, né, no meio campo, e aí a gente precisa ver como é que isso seria testado exatamente na seleção. No último jogo da seleção, o Tite foi com o Fabinho, o Arthur e o Paquetá. Então, a gente pode ter um Bruno Guimarães aí na posição B, exatamente, porque se você coloca o Paquetá um pouco mais na frente, você tem 2 atrás, né? Então, você precisa ou puxar alguém um pouquinho para frente ou colocar o Bruno Guimarães para dividir ali nos 2 atrás, enfim, a depender do esquema tático que o Tite quiser. Fala. Não, porque eu ia começar, eu quero fazer uma eleição. Conclua aí, porque eu vou fazer uma eleição com os 3 que estão aqui. Não, é isso. Então a gente precisa ver exatamente quem o Tite tira para poder organizar, né? Então vamos lá, olha só. Levanta o dedinho quem acha que o Casimiro é titular da seleção brasileira ou seria titular na seleção de vocês. Casimiro. Ninguém vai levantar o dedo, não? O Vitor Lopes, tá dormindo, meu chapa? Eu levantei baixo aqui, ó. Dá só a pontinha aqui. É o dedinho que você pede a cerveja no bar. Isso aí, é esse dedinho com vontade. Isso, irmão. Tá bom. Beleza, Casimiro então titular. E levanta o dedo quem acha que o Bruno Guimarães tem que ser titular ao lado do Casimiro. Joga muita bola. A Clara acha que o Bruno Guimarães não tem que ser titular da seleção agora. Ainda não. Eu acho que ele pode ser esse cara, mas quem seria, então? Ele não foi testado. Eu também tiro o Paquetá. Eu acho que o Fabinho tem que estar. Então é Fabinho e Casimiro? Fabinho e Casemiro. Tá muito retrancada, minha filha. Mas aí você põe 4 atacantes. Vamos nessa aí. Tá bom. Eu, no meu campo, hoje teria Casemiro, teria Bruno Guimarães, e aí deixa os caras se estapearem para ver quem vai pegar essa terceira vaga no campo aí, irmão. Porque assim, o Arthur não vai ser. Arthur, você nesse momento vai descansar.
vai respirar, vai ver do banco, vai ver o que tá acontecendo. Nem o Paquetá, né? Tinha a mesma coisa. Não tá difícil para achar essa terceira vaga. Se de repente a gente quiser botar mais na frente, aí você mete menino Ney, menino Jesus, menino Firmino e qualquer outro menino que a gente botar na frente. Eu não sou técnica, então na teoria eu posso botar 10 atacantes em campo, porque eu não vou em campo para campo mesmo, então na minha seleção pode. Mas também não pode contratar. Não, nem quero que me contrate, não. Que se eu fosse técnico, eu ia ser aquela técnica que faz assim, ó, faz um jogo super ofensivo. Aí o time perde, no jogo seguinte eu venho com 5 volantes. Aí perde, aí no jogo seguinte eu venho com 7 atacantes, entendeu? Então ia ser uma desgrameira. É zero! A convicção da Clarinha é zero! Exatamente. Ia ser uma desgrameira. Diga aí, ô Luiz. Não, eu ia falar que, inclusive na última convocação, essa troca já foi feita, né? Porque o Jardine perdeu o Bruno Guimarães, perdeu, entre aspas, que ele disse que se sente muito orgulhoso em ver o Bruno, que foi o grande destaque do pré-olímpico, passar esse bastão para o Tite. E o Paquetá, que vinha sendo chamado pelo Tite, foi chamado na convocação da Olímpica, né? E o Jardine fez questão de falar que não era para o Paquetá tratar isso como um rebaixamento, etc. Tá mal. Mas também pelo momento, né? Então, o Vitor Lopes já definiu aí. Tá mal. Eu acho que o Bruno Guimarães foi para não voltar. Porque eu acho que mal tem jogado. Montei meu meio. Olimpíada junto, eu acho que o Bruno Guimarães vai para a Copa América e a Olimpíada já era. Eu acho. Montei meu meio, Casimiro, Bruno Guimarães, aí vocês podem escolher se vocês vão dar a vaga para Matheus Henrique, Gerson do Flamengo, Matheus Henrique do Grêmio, Gerson do Flamengo, ou se quiser ainda meto Douglas Luiz. Eu quero meio campo toqueira, eu quero toqueira, controle da bola, 90% do tempo é nossa, toca para cá, toca para lá, e é isso aí, não quero nem saber. Vitor Lopes. Mano. Não, antes a Monique, quando ela faz assim, ó, eu ia defender o Gerson aqui, mas eu lembrei que, tipo, não adianta, porque eu acho que não vai acontecer. Essa convocação, acho que não vai acontecer, mas o Gerson, para mim, teria vaga também. Muito bom no Brasil, muito excelente, acima no Brasil. Calma. Gerson não. Tá bom, tudo bem. Ele não vai minha opinião. Claro, você tem direito à sua opinião. Mas eu concordo com você, Douglas Luiz, eu gosto dele. Tô brincando, hein? Tô brincando. Como é que é? Olha aqui, você tem direito à sua opinião. Por mais esdrúxula que ela possa soar, você tem direito a ela. Mas não é assim. Ó, a galera pode continuar curtindo aqui o nosso vídeo de hoje. Importante, tem quase 1.200 pessoas aqui, então tem que curtir, cara. Chegou, curtiu, o importante é sempre isso. E o Jimmy Sampaio fala assim, Douglas Luiz, Deus me livre, você tá maluco. Bola, hein? Ô, Vitor Lopes, pra gente fechar aqui com as informações, daqui a pouquinho tem as nossas indicações culturais, filmes, séries, livros, álbuns e qualquer outra coisa. Cara, desde a chegada do Sampaoli ao Atlético Mineiro, o que mais se fala é do Sampaoli querendo pegar jogador do Santos, do presidente do Santos dando porrada no Sampaoli e a confusão que não para. Então eu quero que você traga um resumo dos acontecimentos em relação a isso nas últimas 24 horas. Muitos não enxergam, né, Luizinho, essa situação como um problema, né, de um ex-técnico ligar diretamente para aqueles atletas que, de certa forma, né, o técnico criou uma confiança e tudo mais. Como já era uma desavença antiga, a gente vinha falando isso na segunda-feira do presidente do Santos, o José Carlos Pérez, com o Sampaoli, criou-se um cenário um pouco mais forte, né? O presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara, ele falou que as declarações do presidente do Santos, elas não procedem, são mentirosas, né? Abre aspas para o presidente, não teve nada disso, não deveria ter falado esse tipo de coisa sem prova, porque ele, o presidente do Santos, não tem. Ligar para fazer qualquer tipo de prospecção ou algo parecido é conversa afiada, né? E um dos caras que compõe também o próprio staff do Sampaoli fez questão de falar que tudo isso não existiu, que era mentira, né? Inclusive, o presidente do Atlético Mineiro fez questão de lembrar que no início do ano, o Galo ele fez uma proposta para o Soteldo e já naquela ocasião havia sido feita uma proposta de maneira formal, né? Ainda depois até com uma certa alfinetada, né? Ele colocou essa situação, né? Como ele colocou assim, como é que foi que o Flamengo comprou o Bruno Henrique? Mandou uma proposta por escrito, o Santos olhou e aceitou. Então ele até deu uma alfinetada, né? Não estou ficando do lado do São Paulo, não é isso que eu quero dizer, mas o presidente do Santos, às vezes, ele transforma uma coisinha, né?
E ele é conhecido por isso em uma tempestade, em um furacão, né? Mas, enfim, aí entra outro tema que vem sendo falado também, né, nessas últimas 24 horas, né? Deixa eu falar rapidinho sobre isso. Deixa eu falar rapidinho sobre isso. Cara, eu não vejo problema nenhum de um técnico ter os seus jogadores de confiança, dele querer contratar alguns jogadores e ele querer saber, eventualmente, como é que está a situação do jogador em determinado clube. Pode soar como um aliciamento, como algo assim por baixo dos panos, pode ter essa interpretação. E aí vai de cada um, é o que o Vitor falou, cada um vai ter a sua visão desses acontecimentos. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, até porque talvez ele precise saber se o cara tem interesse em sair para falar, diretoria, pode ir no cara que ele tá afim de sair. Porque se o cara não tiver afim de sair, também não vale a pena você gastar tempo. Eu não vejo problema. Entendo também quem veja algum tipo de problema nessa situação, mas assim, só queria dar minha opinião sobre isso. Claro, para a gente até completar essa questão de jogadores que às vezes querem sair do clube, né? Tem o caso do Lucas Veríssimo, né? A gente falou sobre a capacidade do Sampaoli de fazer certos jogadores renderem mais do que o esperado, e um desses jogadores é o próprio zagueiro Lucas Veríssimo, né? Surgiu como um bom jogador, é verdade, de fato, mas nas mãos do Sampaoli cresceu demais. Não à toa que o Sampaoli quer levá-lo para o Atlético Mineiro a qualquer custo. O Atlético Mineiro havia feito uma proposta inicial que prontamente foi recusada pelo Santos. A diretoria entendeu que eram valores ruins, né, abaixo daquilo que o Lucas Veríssimo pode receber. E aí o Galo voltou a fazer uma nova proposta e a gente teve a apuração da Priscila Senhorães, né, do nosso portal do Esporte Interativo, junto com o Ricardo Martins. E a proposta é a seguinte, Luizinho: 5 milhões de euros, aproximadamente 28 milhões de reais, por 50% dos direitos do atleta. Pois é. Repete, por favor. 5 milhões de euros, 28 milhões de reais, por 50% dos direitos do atleta. Agora, o seguinte, o Atlético Mineiro está aguardando uma resposta do presidente do Santos, né, sobre essa proposta apresentada, e nós tivemos uma informação há pouco, né, tivemos uma informação não, de fato, informação pública, né, o Atlético Mineiro soltou uma nota dizendo que, considerando a drástica redução de suas receitas por conta da pandemia e do próprio sacrifício de seus funcionários e atletas, que aceitaram ver temporariamente reduzidas as suas respectivas remunerações, descabe sequer cogitar novos investimentos em atletas ou em outros setores neste período de força maior. Na minha visão, é um certo migué. Na minha visão, soou como um certo migué, porque de fato é um valor que assusta, é um valor muito alto, mas os clubes querem se reforçar, isso é natural, né? O campeonato, uma hora vai voltar, não tem jeito. E o Sampaoli, ele chegou no Atlético Mineiro sabendo que a diretoria ia dar espaço para ele poder contratar aquilo que foi diferente do Santos. E até por isso foi uma forma de convencimento da diretoria do Atlético Mineiro para trazer o Sampaoli, né? De qualquer forma, para a gente encerrar, vale lembrar que o Lucas Veríssimo chegou a falar publicamente que queria ser mais valorizado no Santos. Não é o primeiro que fala isso. O Gustavo Henrique também passou por uma situação parecida. A diretoria do Santos, às vezes, peca um pouco nessa questão de renovação contratual. A gente sabe que existe uma questão financeira que não é tão boa no Santos, existe um teto salarial e tudo mais, mas algumas coisinhas que poderiam ser fáceis de serem resolvidas e tudo mais, não são resolvidas, e isso chateia de fato o jogador. Mas é isso, Luizinho. Proposta nas mãos, o presidente decide, a proposta é boa, e pelo que o Santos fez com relação aos últimos jogadores, essa questão financeira de fato pesa no clube da Vila Belmiro, na minha opinião, acho que vai dar negócio. E assim, primeiro, né, uma coisa é o acordo que foi feito com o Sampaoli, a época da chegada do Sampaoli. Se ele começar a ficar metendo essas orelhadas dele, que é de, tem que contratar, tem que fazer acontecer o escambau, fala, irmão, olha só, Sampaoli, chega mais. Você não tá vendo o que tá acontecendo no mundo? Uma coisa foi o acordo que eu fiz com você há 2 meses atrás. Outra coisa é o que eu posso te oferecer agora diante desse cenário caótico que o mundo nos apresentou. Segunda coisa, 30 milhões, né, 28 milhões, eu vou arredondar para 30 milhões de reais por 50% dos direitos de um jogador que vai completar 25 anos. Eu interpreto como 30 milhões de reais para ter o jogador, porque você não vai conseguir revender por um valor que seja, assim, no mínimo equivalente a isso. Então, para o Santos, para o Galo ter lucro com essa transação, teria que vender o Lucas Veríssimo por 10 milhões de euros para ficar no 0-0 lá na frente. Ou 11 milhões para você ter um lucro mínimo, coisa que não vai acontecer quando o cara tiver 27, 28, 29, 30 anos. Então, isso aí é malandragem
é mais esperteza do Santos do que qualquer outra coisa. Eu vendo os 100% por 6 milhões que seja, mas eu não pago 5 milhões de euros por 50% do Veríssimo, que para mim, no ano passado, jogou mais bola até do que o Gustavo Henrique, que foi pro Flamengo. Joga no ano passado, acho o Gustavo Henrique mais jogador, mas no Brasileiro do ano passado, para mim, o Veríssimo jogou mais bola. Esses caras estão malucos, cara, assim. E aí a nota tem que vir realmente para jogar panos quentes de uma polêmica que ia crescer, porque se você tá cortando salário de jogador e funcionário, tu quer falar para mim de gastar 5 milhões de carocinho num jogador que tá no outro clube, vai pro quinto dos infernos, irmão. E metade do jogador, né? E metade, não é nem o jogador inteiro, vem só a perna esquerda e o braço direito. Porra, pelo amor de Deus, você tá louco, assim, eu acho que é uma loucura. Eu acho que é uma loucura e eu acho que o São Paulo deveria ter até a consciência de que, olha, ele ajudou a transformar tantos jogadores do Santos que eram medianos em bons jogadores, que ele pode olhar para o elenco do Galo e falar assim, tá bom, tem esse cara aqui não é tão bom, mas eu vou fazer esse cara virar melhor. É um nota 5 que vai virar um nota 7, um nota 7 que vai virar um nota 8, um nota 8 vai virar 8,5 e por aí vai. E talvez a zaga lá nem seja o maior problema do time, né? Exatamente. Porque tem alguns bons jogadores. Enfim, vamos ver. O fato é, o Sampaoli é bom. Esse é bom, tá? Se tem um bom aqui, esse cara. Ele é bom. Então, chegando ou não chegando, o olho no galo, papai. Vamos lá. Daqui a pouquinho teremos atração musical aqui no nosso programa. Mas antes, as indicações de Monique Danella. Ou a indicação de Monique Danella. Eu vou indicar um livro hoje também. Ontem indiquei um livro que eu gosto muito e hoje eu falei, vou indicar um dos que é um dos meus preferidos, porque esses dias eu fiz uma brincadeirinha daquelas do Instagram lá para colocar os meus livros preferidos. Acho que foi até a sua esposa que me marcou num negócio para eu falar os meus livros preferidos e foi muito difícil, porque tipo, a gente lê tanta coisa variada que como é que você vai parar para pensar e escolher quais são os meus preferidos? Mas aí eu raciocinei e cheguei à conclusão de que esse é um dos meus favoritos da vida, então resolvi indicar ele hoje aqui, que é o Diário de Anne Frank, que é um livro muito, muito, muito legal. Você lê o livro e tem a possibilidade de ir ao museu depois, é uma experiência ainda mais incrível, mas ler o livro é assim... muito, muito especial, é um livro que te prende muito. Ela escreveu durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Quando os judeus estavam confinados, escondidos, sofrendo, é um diário. Ela escrevia dia após dia tudo que acontecia com ela e com a família dela. Então, é um livro muito interessante, mexe um pouquinho com história, né? Fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é muito legal ver pelas palavras dela o jeito dela escrever no diário de tudo que ela e a família passaram naquela época. Então, é a minha indicação para essa quarentena. Aí a Monique lembrou bem, você tem a chance, quando for a Amsterdã, de ir também no Museu da Anne Frank lá, para complementar a leitura com uma outra parte sensorial, né? Olhar, observar como é que era, passar por as portas, atrás de um armário, um negocinho desse tamanhozinho. Boa indicação, hein? Vamos lá, Clara Walker. Eu tô ansioso daqui a pouquinho, porque ele disse que hoje ele vai deitar. Não sei nem o que ele vai tocar, mas ele vai deitar. Clarinha, qual que é a tua indicação? Eu também não sei. Eu já sei que tá famoso, viu? Esse momento musical aí no fim do de placa. Isso é verdade. Eu não lembro mais aplaudindo qualquer coisa. Não. Mas estão aplaudindo qualquer coisa também aqui. Ele guardou pro coração, Clarinha! Ele levou pro coração, cara! Que é isso? Maldade. Luizinho, minha dica hoje é besta, mas é besta. Adoro! Não é nada de série boa, não é nada de livro bom, profundo, é daquelas bem besta mesmo, que eu descobri recentemente no Netflix. Eu tenho crise de riso, até porque eu sou completamente retardada. O nome da série chama Mandou Bem, que é o seguinte, eu amo série de culinária. Cozinho quase nada, mas eu adoro série de culinária, tipo esses Masterchef, essas coisas assim. E aí esse Mandou Bem é o seguinte... Cada episódio, eles convidam 3 cozinheiros, pasticeiros, não sei como chama aí. No Brasil é pasticeiros? Como que é? Que faz bolo e doce. Confeiteiro, isso. Doceiro. Eles chamam 3 confeiteiros amadores, ou seja, aquela mãe que faz biscoito para o colégio da filha, aquele cara que faz bolo para a família, enfim. Chama 3 confeiteiros amadores para reproduzir grandes bolos e grandes sobremesas de chefes famosos. Gente, é uma
certeza. É bolo caindo, é bolo que era para ser verde claro e é verde, é sobremesa que esquecem de colocar o açúcar. É um negócio assim inacreditável, eu me acabo de rir. E é besta, mas besta. Como é que chama? Mandou bem, ironicamente. Bem. Boa. Ó, até em cima disso, antes de eu dar minha indicação, eu pedi para me mandarem e recebi recentemente o livro de receitas da minha avó, que é todo escrito à mão. E eu vou, nesse período de quarentena, tentar passar para a forma digital, né? As receitas da vovó. Aí eu vou lá abrindo as receitas e tem um monte de coisa. Aí eu tô focado naquela assim, receita minha. As receitas minhas são aquelas que eu vou anotar aqui, que eu vou fazer bonitinho. Então, uma recomendação. Tem uma coisa que você tá deixando para fazer e há um tempo você fala assim, puta, não tenho tempo e tal. Isso era uma coisa que eu queria fazer muito e que agora eu vou... Ainda não comecei, mas já comecei a selecionar aqui, acho que eu quero guardar. Diga aí, Clarinha. Deixa eu só contar um caos de culinária aqui, que a gente estava falando muito desde que, enfim, tudo isso começou, a possibilidade de faltar coisas no supermercado, em alguns lugares faltou papel higiênico, aqui a gente teve uma dificuldade grande de achar álcool, ainda bem que eu já achei, mas sabe o que está faltando nos supermercados italianos? Não, massa não pode. Não, massa não tem muita, fazer, né? Biscoito champanhe para fazer tiramisu. Nossa senhora. Aí você pega pesado. Aí você mexe com o coração do gordinho. Todo mundo decidiu fazer tiramisu em casa, porque é a sobremesa italiana mais famosa. É super fácil de fazer. Eu já fiz aqui em casa. Só que precisa do biscoito de champanhe. E simplesmente está em falta no mercado, porque está todo mundo fazendo. Biscoito de champanhe é aquele biscoito que quando você não vai comer numa sobremesa tipo essa, você bota inteiro na boca para não sujar. Então, se você pega o inteiro e não cai aquele assim, ó. Teve aquela coisa bem feia, bem ignorante. Minha mulher me olhou com a cara e falou assim: você tá doente de falar essas coisas ao vivo. Mas eu tô falando, já falei, o público é nosso amigo. É de biscoito. Fala, o Vitor Lopes. Já que você chutou o balde, tem o da Netflix lá, o que vai ter com maconha, né? Você viu isso aí? Sabendo disso? Você viu? Mas esse tipo de indicação tu não vai ficar dando aqui. Não, eu não vou dar, eu não vi, não sou ainda. Não vou lançar. Então dá uma segurada. Então foi o seguinte, dá uma segurada, porque você tá se excedendo. Amigo, eu tô te ajudando. Vem na minha, dá uma seguradinha. Eu achei diferente. Não, vem na minha, dá uma segurada. Vem comigo. Olha só, eu vou pra minha indicação e depois eu toco a bola pro Vitor Lopes entregar. Olha só, a minha indicação é um documentário que estava na Netflix, já não está mais, agora você pode acompanhar na íntegra no YouTube, chama AlphaGo. AlphaGo, A-L-P-H-A-G-O, AlphaGo. Para quem não sabe, Go é um jogo de tabuleiro, reconhecido como o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo. Eu não faço a mínima ideia como joga, mas é um jogo que permite uma série de combinações de jogadas e os especialistas dizem que nunca na história houve repetição de movimentos em um jogo de Go. Portanto, o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo, até hoje, não viu um jogo que tenha sido repetido com todos os seus movimentos. Tamanhas são as possibilidades que cada equipe tem, que cada jogador tem. E qual que é a graça desse documentário? Ele mostra como foi construída uma tecnologia artificial e desenvolvida para vencer o melhor jogador de Go do mundo. Esse jogo louco que os chineses e japoneses adoram, os sul-coreanos e tal. Então, todas as máquinas que eles faziam, perdiam. Imagina uma máquina que faz 1 bilhão de combinações matemáticas ao mesmo tempo, em segundos, perdendo para um humano que faz as mesmas combinações matemáticas na própria cabeça. Então, mostra como foi feita uma máquina, uma inteligência artificial, para tentar vencer os melhores jogadores de Go do mundo. Aí você me pergunta, como é que você vê esse documentário? Eu não faço a mínima ideia. Simplesmente um dia apareceu para mim, eu assisti e gostei. AlphaGo é a minha recomendação de hoje. Está completo no YouTube, tá? Para quem quiser assistir. Uma coisa assim, diferente. Vamos abrir um pouquinho a cabeça. Vamos sair daquilo que vocês veem sempre. Vamos ver um negócio diferente. AlphaGo. Vitor Lopes, recomendação e música. Recomendação é de um filme antigo, mas eu já vi ele umas 5, 6 vezes. Eu gosto bastante. Vi ontem, inclusive, eu não estava conseguindo dormir. Lagoa Azul. Não. Gladiador. Coach Carter. Coach Carter, Delilah. Que é um filme baseado... Coach Carter. Coach Carter. Sim. É um filme muito bom, baseado em fatos reais, enfim. Rich what? O Ken Carter, que é interpretado ali o Samuel L. Jackson,
Ele é um técnico que ele de basquete, né? Ele aceita comandar um time que tem muitos garotos indisciplinados e tudo mais, enfim. E é uma história baseada em fatos reais. Putz, é muito bacana, um filme leve pra caramba e passa uma mensagem muito positiva também. Então, minha indicação é o Coach Carter. Gosto bastante. Por isso que eu falei. É Richmond. E aí ele tem as irmãs dele no filme que ele vai falando das jogadas de defesa. Por isso eu falei, Clara, ele tinha uma irmã que pega muito no meu pé. Ele falava no filme, eu tenho uma irmã que pega muito no meu pé, que ela é muito chata, que ela, tudo que eu faço, ela tá atrás, tá em cima. Então a nossa marcação, pressão, vai se chamar Delilah, em homenagem à minha irmã. Então é Delilah. Filmar. Eu vi esse filme, eu lembro de gostar, mas eu não lembro mais. Minha memória é... Eu já vi umas 30 vezes esse filme. É muito bom, é muito bom. Agora, Vitor Lopes, o que você vai cantar? Com que instrumento? E em que tom? Em que tom? Vai ser em sol. Tem maior. Mais de um instrumento? Ele toca cavaco, flauta... tem um... O que é isso que você assopra aí? Tá, e o ukulele? O que é aquele negócio que você assoprou numa gravação que você fez com a Isa, hein? Chama escaleta. É como se fosse um pianinho... Sai um som meio brega, sabe? Eu achei legal. Eu não sei tocar aquilo lá, não. Eu só enrolo mesmo, eu não sei tocar. Então vamos pra sua música que o pessoal tá pedindo pra gente ir embora, vai. Tá bom. Eu vou cantar sertanejo, pode ser? Pode, as lives estão... Vai, canta Vidro Fumê pra mim, que eu tô afim de cantar Vidro Fumê. Sabe tocar Vidro Fumê? Não sei. Porra. A próxima eu faço. Deixa ele cantar o que ele sabe. Matheus e Cauã, então. De Cauã ser maior. Matheus e Cauã. Não conhece? Não. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar sua vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar. Pra se despedir sem ser subiu, hein? Tô numa mesa com 4 cadeiras. Aqui já tem 3 enganados por ela bebendo, tirando a rasteira. Que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a 4ª cadeira te espera. Não adianta se iludir. Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Aê! Aplausos para a dupla! Monique Danello e Vitor Lopes, porque tinha aquela vozinha de fundo, sabe? Aquela voz do Marrone, porque o Bruno tá lá cantando pra caramba, e o Marrone tá aqui assim, ó. Aí você escuta, praça, sabe? Aquela coisa, eu gostei da segunda voz da Monique. Matheus e Cauã, Matheus tá lá no alto e o Cauã tá aqui, ó. Ó, galera, agradecendo a todos que estiveram conosco, pedindo aquele like maroto no nosso vídeo, a inscrição marota no nosso canal. Pega aí e compartilha a nossa live. Lembrando que amanhã, às 10h30 da manhã, estaremos de volta com a nossa versão regular do programa. E às 4 da tarde com o nosso giro de placa, o nosso girão com os repórteres, correspondentes do esporte interativo em qualquer lugar do mundo. Eu vou nessa, hein, gente? Vou nessa que hoje eu já trabalhei um bocado, agora chegou a minha hora de botar o pezinho pro alto, curtir o restante da minha quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. E, Vitor Lopes, da próxima vez que tocar ou cantar sertanejo aqui, eu quero Vidro Fumê, por gentileza. Você sabe qual é essa ou não? Eu só sei uma outra versão, mas que é Vidro Fumê também, mas acho que não é essa, não. Pô, é impossível dizer 2 músicas chamadas Vidro Fumê, pô. E hoje, 9h30 da noite, tem live do Revelação. Só isso que eu queria dizer. Aí, uma boa indicação. Uma boa indicação. A Clara, às 3h30 da manhã, sei lá, Pinturim vai abrir, vai botar pra janela e vai falar: vamos nessa! Tchau, aqui Clarinha! A gente escuta qualquer coisa, vambora! Isso, exatamente. É isso aí, ó. Um beijo pra Clara Buquerque, um beijo pra Monique, um beijo pro Vitor Lopes, um beijo especial pra você que esteve conosco em mais essa live. Até a próxima. Tchau! E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.